Graça e paz, meu amado irmão. Louvo a Deus por mais essa oportunidade que temos de compartilhar, a sua palavra em um tempo de oração juntos. Quero ler aí, para orientar a nossa oração nesse tempo, um texto que está no livro de Jó. Jó, no capítulo 42, verso de número 10. Diz assim a palavra: Mudou o Senhor a sorte de Jó quando esse orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Um texto de uma palavra muito preciosa que todos conhecemos, né? Ou a maioria de nós conhece. Se você não conhece a história de Jó, dê uma lida, é muito interessante e muito confortadora, né? A passagem da vida de Jó relatada nesse texto bíblico. São 42 capítulos, mais uma história abençoada. Aqui, todos conhecem lá no início, né? Deus permite Satanás tocar Jó e ele passa por uma luta, uma dificuldade muito grande. Algumas vezes Deus permite, né? Algumas coisas que a gente não consegue entender. E a gente fica com dificuldade com isso, fica discutindo com Deus, brigando com Deus. Jó não foi diferente de nós. E, e nesse meio tempo, né, reuniram-se a ele alguns amigos, que no princípio com a intenção de confortá-lo, né, se a gente vai olhar a história, mas acabaram também entrando nessa questão, nessa discussão do porquê que as coisas estavam acontecendo na vida de Jó. Algumas vezes, né, a gente não entende, nem os amigos que Deus nos tem dado conseguem entender. E aí, se a gente vai falar sobre isso, né, a gente precisaria ter bastante tempo. Mas eu quero aqui, é, bem rapidamente, refletir, né, algumas conclusões que Jó tirou depois de todo, né, esse tempo aí, onde ele passou, né, a palavra diz que ele ficou é, leproso, né, e a lepra consumia todo o seu corpo. E Deus depois, então, restaurou, né, tudo isso. Satanás, como eu já disse, né, foi permitido a ele tocar Jó, mas Deus está no controle de todas as coisas, mesmo, né, assim, algumas vezes quando o inimigo nos toca, com a permissão de Deus, é claro, né, Deus não perde o controle e a gente não vai passar além daquilo que Deus tem planejado. Mas a gente não consegue entender isso às vezes. Algumas vezes, né, a gente também é desavisado e acaba entrando, né, numa dificuldade não por permissão de Deus ou pela vontade permissiva de Deus. A gente entra numa dificuldade pela teimosia. Eu espero que esse não seja nesse tempo aqui o seu caso, nem o meu, né? Mas depois de toda essa dificuldade, a gente vê lá no início do capítulo 42, Jó entende uma coisa. E às vezes a gente precisa entender algumas coisas quando Deus trata conosco. Ele diz lá assim, verso 2 do capítulo 42: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Então, em todo esse tempo, uma das coisas que Jó aprende é que os planos de Deus não se frustram, meu irmão e minha irmã. Se você está aí vivendo segundo a vontade de Deus, e a palavra vai dizer lá no início, né, do livro de Jó que Jó era fiel a Deus e fiel, né, aos amigos, às pessoas, enfim, Jó era um homem fiel, um homem leal. Mas mesmo sendo leal, Deus permitiu algumas coisas, né? E aí ele vai entender que lá no capítulo 42, verso 2, que nós lemos que os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas depois de entender isso, né, e de estar com seus amigos que fizeram a ele aí algumas acusações, tiveram aí procurando orientá-lo, né, tiveram com ele aí alguns conflitos. Mas o que eu quero gravar, né, que você grave no seu coração, é que mesmo depois de todas as dificuldades e depois de todos os conflitos com os amigos, Jó entende que precisa orar pelos amigos, né? E às vezes a gente precisa entender isso, mesmo passando por dificuldade, com gente que nos acompanha e não nos entende, não nos compreende, a gente precisa fazer como Jó, orar por eles. Quem sabe Deus pode mudar a nossa sorte enquanto oramos pelos amigos, né?
quero convidar você nesse tempo aqui a orar comigo. Pelos amigos que você tem, que têm caminhado com você, ou que talvez até tenham aí caminhando com você, feito acusações, falado coisas que não deviam, mas a gente precisa orar, né? Por todos eles, para que Deus possa aí mudar a sorte dele e também a nossa. A gente não vai orar esperando que Deus multiplique todas as coisas que ele já tirou um dia. Não é isso. Alguns irmãos tomam nesse viés, né, a oração. Quando a gente ora a Deus e ora pelos amigos, Deus vai multiplicar a gente. Nem sempre, né? Mas nesse caso aqui, Deus mudou a sorte de Jó e Deus pode mudar a sua sorte e a minha enquanto nós oramos pelos amigos. Não vou falar nome aqui dos amigos, mas se você tiver um amigo, uma amiga aí com você nesse tempo na sua casa ou no seu coração, né, que está aí, que vem ao seu coração e que precisa da tua oração, ore por eles, porque Deus pode mudar a sorte deles e a sua sorte também. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te louvar por essa palavra preciosa que vem de encontro ao meu coração e quero ter certeza que vem de encontro ao meu coração do teu filho e da tua filha que nos ouve, que compartilha conosco esse momento aqui. Pai, então, abençoa os nossos amigos, Pai, e abençoa-os com tua salvação, Pai, alcança o coração deles, ó Deus, e derrama sobre eles o teu Espírito que convence de toda forma de pecado, de toda forma de injustiça, de toda forma de mau juízo, ó Pai, visita os nossos amigos, Senhor, e nesse tempo faz uma obra preciosa na vida de cada um deles, renovando as forças, ó Pai, trazendo provisão para eles também, trazendo, ó Deus, conselhos, ó Deus, da Tua Palavra que inundem os seus corações, Pai, ajuda-nos, ó Deus, nesse tempo aqui também a ter o nosso coração inundado e ajuda-nos a ter amigos, ó Deus, e renova, Senhor, sempre as nossas forças e o nosso compromisso, a nossa lealdade com os amigos, em especial com o Senhor, que a Tua Palavra diz que o Senhor é o melhor amigo. Então, renova nossas forças, Pai, e dá-nos comunhão com os amigos, Pai. Abençoa os nossos amigos, Pai. É o que nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e seja abençoado entre os seus amigos.